Oi, irmãos, tudo bem? Mais uma vez aqui para começarmos um novo estudo com os irmãos. E vou lembrar os irmãos que eu terminei o último estudo, o último vídeo, que era a origem do mal, parte 3, e terminei aquele vídeo informando que ia dar continuidade, né? Continua. E na realidade eu ia dar continuidade àquele livro porque tinha umas revelações bastante profundas para fazer aos irmãos. Revelação essa, inclusive, que ia dar uma nova dimensão aos irmãos sobre o tamanho da misericórdia de Deus. E abrir essa compreensão, essa mente dos irmãos para entender melhor o tamanho da misericórdia de Deus. Essa é a revelação. E não vai ser, né? Porque não, ainda vou fazer esse estudo aqui. Não vai ser agora, vai ser depois aí. Então vai ser um estudo que vai nos trazer essa nova dimensão da misericórdia de Deus, porque vai trazer no seu conteúdo uma revelação extraordinária. Mas, para esse momento aqui, eu vou trazer agora um estudo sobre a transfiguração. Obviamente, os irmãos já viram algumas pregações, algumas mensagens, ou até mesmo alguns YouTube falando sobre a transfiguração. E eu também fui lá para fazer um levantamento do que tínhamos aí na net, né, na internet, sobre esse assunto aí. E vi e revi vários pregadores e mensageiros do YouTube, mas não encontrei nenhum que trouxesse a revelação que eu vou trazer para os irmãos aqui agora. Então, esses estudos que eu fiz aqui foram estudos que eu fiz pessoalmente, né, e fui chegando a essas conclusões, e os irmãos vão ficar bastante surpresos com aquilo que eu vou falar com os irmãos aqui agora, a respeito da transfiguração de Jesus ali ante os seus discípulos ali naquele momento ali. Mas, para darmos continuidade a esse estudo aqui, devo falar que, primeiro, né, não estou desmerecendo os estudos que foram feitos na internet, pelo contrário, são muito bons, a maioria deles pelo menos, são muito bons, são assuntos sérios, né, posições sérias, e que realmente nos dão uma edificação espiritual muito grande, né? E todos eles, na maioria, se baseiam na lei dos profetas, ou seja, na representatividade de Elias e Moisés como a lei e os profetas ali, naquele momento, com Jesus, que iria dar início a um novo período, que seria o período da graça, né? Um novo período que estava entrando, né, que era o período da graça, com o advento próximo, já bem pertinho da morte e ressurreição de Cristo ali, onde aconteceria de fato a inauguração desse período, o período da graça, né? Então, nós temos essa situação aí. Bom, aqui, nesse trecho aqui de Lucas, fala assim: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam ver o reino de Deus. E foi o que aconteceu de fato. Quando eles subiram ao monte, eles viram ali, praticamente, o momento em que Deus estava falando com Moisés e Elias, viram e ouviram, né, falando com Moisés e Elias, justamente sobre a sua morte, que representava o quê? A morte e a ressurreição de Cristo. Falavam sobre a inauguração desse novo reino. Então nós temos aqui esses três discípulos de Jesus aqui, né, que estavam ali ouvindo a mensagem. Agora, uma coisa interessante aconteceu ali, que surge uma pergunta: como é que eles sabiam que era Elias e Moisés estavam ali conversando com Jesus? Ora, se nós atentarmos bem para o fato, nós vamos ler aqui em Lucas o seguinte: e aconteceu que, quase depois dessas coisas, tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se e apareceu o rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens. Primeiro falou dois homens, depois, e ele, que eram Elias e Moisés, ou Moisés e Elias, né? Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, falavam sobre a morte de Jesus, né, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro, os que com ele estavam, carregados de sono, isso é um detalhe importante, carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro ao mestre Jesus. E a partir daí a narrativa dos irmãos conhecem, eu não vou continuar aqui para não ficar longo. Mas o fato é que esse momento desse diálogo que o Jesus teve com Moisés e Elias não foi num momento curto.
Foi um momento relativamente longo. Veja aqui que no relato aqui diz o seguinte: e Pedro e os que com ele estavam com ele estavam carregados de sono, ou seja, né, eles estavam ali assistindo o diálogo ali, ouvindo o que estavam conversando e acabaram ficando sonolentos, porque estavam dialogando lá e eles estavam esperando ali a parte, tudo, testemunhando tudo, e acabaram ficando com sono ali. Agora, interessante que nessa interlocução entre os três lá em cima, Jesus, Moisés e Elias, obviamente, eles se tratavam pelos nomes. Moisés deve tratar mestre, alguma coisa assim, né? Senhor, Deus, né? Mas Jesus devia tratar com ele como tratava no tempo passado, Elias e Moisés. Então não é difícil entender que eles ouviram Jesus conversando com Moisés e Elias. Tá certo? Mas não é aí sobre esse assunto que nós vamos conversar. Agora, o ponto, coração daquilo que nós vamos discorrer agora, está aqui. Os quais apareceram com glória, Elias e Moisés, apareceram com glória e falavam sobre sua morte, sobre a morte de Jesus. Bom, isso aqui é um detalhe importantíssimo, porque vai nos dar uma revelação tremenda sobre por que eles conversavam sobre a morte de Jesus. E aí que os outros intérpretes aqui chegaram à conclusão que era para dar um incentivo, dar um apoio, né? Dar uma ajuda até, talvez, emocional para Jesus, né? Diante do fato daquilo que ia ocorrer com ele na semana seguinte, ali, naqueles dias seguintes ali, né? Quando entrasse em Jerusalém. Mas nós vamos ter que achar aqui uma outra forma de interpretação. E agora que entra aqueles vídeos que eu falei com os irmãos aí, né? Os nossos irmãos Mora nas Estrelas e A Origem do Mal, parte 2 e 3, que nos dão bastante subsídios para entender o que aconteceu aqui. Vamos lá, meus irmãos. Primeiramente, vamos discorrer sobre Elias, sobre por que Elias foi se encontrar com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Note que Elias, ele não morreu, ele foi transladado ao céu, foi vivo para o céu. E nesse lugar lá no céu, certamente ele não ficou isolado, preso, né? Em algum lugar lá no céu esperando alguma coisa, certamente não. Né? Ele lá no céu, ele ficou ligado aos irmãos que nós temos lá. Né? Ele ficou, né, dentro de uma situação de família celestial, de família de Deus. Ele ficou no meio daqueles que estão perante Deus, os filhos de Deus que estão lá nos céus. Ali ele ficou. Agora, não sei se os irmãos lembram que nos vídeos passados eu falei que Satanás estava lá no céu, né? Porque até então Jesus não havia morrido, então ele tinha a chave das mortes do inferno e se encontrava no céu, e lá era uma presença extremamente inoportuna. Então Elias sabia bem desse importúnio, dessa situação até angustiante lá dos filhos de Deus, diante de Deus lá, né, ter que suportar a presença de Satanás no meio deles. Então, Elias estava lá e via tudo isso acontecer. E sabia também que no advento do Messias, na morte e ressurreição do Messias, que isso ia terminar. Só ele não sabia quando, mas sabia que ia, assim como aqueles que estavam no céu, sabiam também disso aí. Né? Até por conta do inimigo estar lá. Então está usurpando um lugar lá que não seria dele originalmente, seria de Adão. Mas ele usurpou essa condição de príncipe desse mundo e por isso ele tinha direito de estar lá. E assim sendo, Elias via tudo isso acontecer, porque ele também estava lá. Aí o que aconteceu? Elias foi chamado do céu, veio de cima, para se encontrar com Jesus em cima do monte. Porque Jesus queria ter uma mensagem tanto para Elias quanto para Moisés. Porque até então, nem no céu e nem na terra, e nem debaixo da terra, se sabia exatamente o momento, né? Exatamente o que iria acontecer ali. Sabia somente que isso iria acontecer, porque era alguma coisa profetizada. Então veio Elias e Jesus, conversando com ele, falava justamente sobre o quê? Sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, que era eminente, estava próximo para acontecer.
e a repercussão disso, né? O que isso iria repercutir. Então, essa mensagem, né, que foi dada a Elias é tipo uma carta, tipo um e-mail, né, que Jesus mandou aí para Elias levar lá para os irmãos do céu, para que eles soubessem que eles não teriam mais que suportar a presença do inimigo, de Ra-Satã, né, por muito tempo, porque ele estava na iminência de cumprir toda a profecia e assim tomar a representatividade desse mundo das mãos de Satanás. E assim se tornar ele o nosso advogado no céu, nosso representante lá no céu, tomando ele a chave da morte, do inferno de Satanás. O interessante até é que ali quem se apresentava era Ra-Satã, o título, era um título, Ra-Satã, que significa o que? Acusador, aquele que ia lá para nos acusar, aquele que ia lá como como é que eu diria, tipo um cargo. Ele tinha um cargo, e quero estar, príncipe desse mundo, quer dizer, era aquele que nos representava, era o cargo dele, o cargo que ele tomou de Adão, Ra-Satã, o nome dele é Satã, né? Não separei o texto em hebraico para os irmãos verem, mas quem se apresentava lá era Satã, mas dentro de uma atribuição, um cargo que ele tinha. Qual era esse cargo? Ra-Satã, o acusador, aquele que tinha um cargo de príncipe desse mundo aqui diante de Deus. Então, Elias foi o portador dessa mensagem de Deus para os seus irmãos e para os nossos irmãos que lá estão, de que essa condição, essa situação que eles tinham que suportar, logo terminaria. Era eminente terminará, porque logo ele ia ser expulso do céu. E seria expulso até com guerra, né? Onde teria que entrar São Miguel e seus anjos, como está relatado lá em Apocalipse 12, onde ele foi expulso do céu lá, né, e perdeu as chaves da morte do inferno para Jesus, que tomou dele, como se apresenta também lá em Apocalipse capítulo 1, acho que verso 18, né, e Jesus se apresenta e mostra a chave da morte do inferno. Então, imagine os irmãos a alegria nos céus, né? Porque é muito terrível você estar num convívio de irmãos, de muitas pessoas de família, e todos se amam, e ali no meio está um que só serve para destonar do grupo, que só serve para acusar, só serve para depreciar, só serve para denegrir. Enquanto os outros iam pedir conselhos a Deus, iam ser orientados por Deus, e se apresentar perante Deus com louvor e gratidão, ele só ia para nos depreciar, denegrir e sujar a imagem da obra de Deus aqui nesse mundo. Ele só ia para isso. Então, era uma presença bastante incômoda no meio deles. Então, e isso eles tiveram que aguentar por muito tempo. Então, quando Elias chegou lá no céu, lá com essa mensagem, foi uma tremenda festa no céu. Podemos ver mais ou menos isso aí lá em Apocalipse 12 de novo. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo chegou até vós e tem grande ira, né? É sobre isso que eu vou falar naquele assunto lá, e vou explicar isso aí, e vai vir revelações extraordinárias sobre isso aí. Mas, continuando aqui, este foi a função de Elias, levar para o céu a mensagem da iminente morte, ressurreição e, finalmente, a representação tomada do diabo desse mundo aqui, se tornando ele o nosso representante e o nosso advogado perante Deus. Com isso, vamos agora à segunda parte desse estudo.